Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém. Minha ovelha querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus. E nesta noite eu quero meditar com vocês, como prometi hoje pela manhã, 5 conselhos que nos levarão aos milagres. Sim, 5 conselhos proféticos que vão liberar o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Então, se você precisa de um milagre, se você precisa de uma bênção de Deus, uma bênção especial, se você precisa de uma intervenção sobrenatural sobre a sua vida, fique comigo até o final desta live, desta oração, e você será tremendamente abençoado, abençoada. Sim, são milhares de testemunhos. Nós temos milhares de testemunhos. Todos os dias nos chegam centenas de testemunhos daquilo que Deus tem feito. Estamos realizando uma grande campanha de oração, 21 dias orando por causas impossíveis. Hoje estamos no 8º dia. Serão 21 dias. Alguém pode dizer, mas profeta, eu não comecei desde o início da campanha. Não tem problema, não há problema. Nós estávamos orando, eu estava aqui orando por você. Então comece agora, comece hoje e Deus abençoará a tua casa, ok? Estamos no 8º dia agora, já à noite, vamos encerrar o 8º dia, amanhã é o 9º dia e Deus vai fazer. Você que está participando já da campanha desde o início, você que está iniciando agora, já escrevam aqui embaixo: eu creio, o meu Deus é o Deus do impossível. Escreva isso agora, mas escreva com fé. Escreva com muita fé. Eu creio, o meu Deus é o Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Eu tenho um testemunho muito forte aqui para contar para vocês. Por favor, fiquem muito atentos, porque Deus está fazendo coisas maravilhosas, gente. Eu tenho um testemunho aqui da Marisa. A Marisa diz assim, ó: meu filho estava com febre durante 4 dias. Medicamos, levamos no pronto atendimento, nada resolveu. Mas ouvindo a oração de hoje pela manhã, assim, eu não estava conseguindo assistir, porque estava dando atenção a ele, que estava literalmente queimando em febre. Porém, na hora em que o Senhor estava orando, profeta, eu senti literalmente meu filho voltando. Olha só que tremendo isso, gente. Ela sentiu o filho voltando. Obviamente ela percebeu isso, né? Fui então verificar a temperatura dele. Profeta, foi gradativo, quase que segundo por segundo. Primeira vez que eu vi a temperatura, já estava mais baixa, depois mais baixa, depois mais baixa, até deixar de estar. Nem febril ele está mais. Glória a Deus por sua vida, por seu ministério. O impossível aconteceu. Muito obrigado, profeta de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, seu ministério. Olha que tremendo isso, testemunho da Marisa, que estava com um filho queimando em febre há 4 dias. Gente, Deus tem feito maravilha. Esse aqui é um testemunho, gente. Nós todos os dias recebemos dezenas, centenas de testemunhos, milagres. Isso aqui foi um milagre instantâneo na hora da live, gente. Isso aconteceu instantaneamente na hora que nós estávamos orando. Fique comigo até o final, quero orar por você, quero manifestar pela fé os milagres de Deus na sua vida. Amém? E se você crê, só escreva aqui embaixo: eu creio. Amém? Já quero dizer a você que é novo aqui, você que é nova aqui, eu quero fazer não um simples convite, mas uma santa convocação. Já somos mais de 196 mil pessoas aqui.
Sim, nós já formamos aqui uma família profética de mais de 196 mil pessoas. É tremendo o que Deus está fazendo. E se Deus lhe trouxe até aqui, porque Ele está querendo incluir você aqui, você vai ter que aceitar esse convite de Deus. E para isso, basta você clicar aqui embaixo agora, está aqui, ó, inscrever-se, clique ali embaixo, inscrever-se, depois no sininho, depois em todas. É gratuito, é de graça, você não paga absolutamente nada. Inscrever-se, sininho e todas. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então meditar neste tema tão poderoso que o Espírito Santo colocou no meu coração. 5 conselhos proféticos que nos levarão aos milagres, que nos levarão ao sobrenatural de Deus. Amém? Você está preparado aí? Você está preparada? Então escreva aqui embaixo: estou preparado, profeta. Estou preparada, profeta. As mulheres vão responder. 5 conselhos proféticos que nos levarão aos milagres, ao sobrenatural de Deus. Queridos, quantas vezes será que nós não estávamos ou estamos esperando por um milagre? E as circunstâncias da nossa vida, situações ao nosso redor, quantas vezes será que não nos levaram a pensar em desistir? Quantas vezes será que durante a nossa vida já não só pensamos em desistir, como de fato desistimos? E vamos agora conversar, você e eu aqui. Quantas vezes, quando talvez desistimos, pouco tempo depois nós não pensamos assim: meu Deus, por que eu não fiquei firme? Por que eu não continuei? Se já aconteceu isso com você, escreva aqui embaixo: isso já aconteceu comigo, profeta. Queridos, eu quero dizer para vocês que durante a minha vida isso já aconteceu comigo. Hoje não mais, porque eu não me permito agir por mim mesmo. Eu tenho orado e pedido a Deus todos os dias que eu quero viver debaixo da instrução de Deus. E por isso já não faço mais isso. Eu tenho entendido uma das coisas que hoje nós falamos muito sobre processo. Lembra hoje pela manhã, quando nós falamos, o tema que Deus nos deu foi para nós não termos medo dos processos? Então eu tenho entendido isso, queridos, dando quase que uma continuidade ao que falamos hoje pela manhã. Eu tenho entendido isso, que os processos, eles fazem parte das nossas vidas. Sempre nós vamos passar por algum tipo de processo, queridos. E nós temos que entender que os processos, só recapitulando rapidamente, se você não assistiu a live de hoje de manhã, você precisa assistir. É uma aula que o Espírito Santo nos deu acerca da vida real, gente. Tem muita gente tentando viver uma vida que não é real, sabe? Criando, às vezes, tentando criar uma realidade paralela. E, obviamente, terminam frustrados, terminam frustradas. Quantas pessoas será que você não conhece que hoje são frustradas, são frustrados? E talvez você mesmo, você mesma possa identificar que são pessoas que tentaram criar uma realidade que não existia. Queridos, vamos nos lembrar da palavra de Deus. O filho pródigo, lembra disso? O filho pródigo, ele só voltou a viver na casa do pai, desfrutando de tudo que o pai tinha para dar a ele, só depois que ele entendeu a realidade, que ele caiu em si. Queridos, nós precisamos acordar para a realidade das coisas. E vou dizer mais, deixa eu lhe ensinar aqui. Cair em si, ou seja, acordar para a realidade das coisas, é a primeira coisa que nós temos que fazer para verdadeiramente vivermos uma mudança. Você sabia disso? É só quando nós encaramos a coisa de verdade. É só quando nós encaramos os fatos como eles são, não como nós gostaríamos que fossem, mas quando encaramos como a coisa realmente está. E ali nós clamamos a Deus e começamos sim pela fé a caminhar numa transformação, numa novidade de vida que Deus tem para todos nós. Mas eu lhe pergunto novamente, quantas vezes será que você já não pensou em desistir? Vamos lá, vamos para o primeiro conselho, para você nunca entrar nessa onda, para você nunca cair nessa conversa do inimigo de desistir, de voltar atrás. Conselho de número 1, permaneça semeando com fé, porque a colheita virá no tempo certo. Ou seja, não desista do seu casamento, continue semeando com fé, continue semeando no coração da esposinha, por mais que ela já tenha dito que não aguenta mais, que quer ir embora, continue semeando, por mais que ela já tenha ido embora, continue semeando. Porque aquele que, diz a palavra, mesmo que com lágrimas ele segue semeando, esse voltará com júbilo trazendo os seus feixes, ou seja, a sua colheita.
Então não importa se você está sorrindo, se você está chorando, o importante é você semear. Porque quem semeia voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, ou seja, a sua colheita. Como é que é? Voltará. Significa que tem uma ação, a pessoa está indo. Não fique parado. Não fique parada, continue caminhando, continue andando, continue trabalhando. Não deixe o inimigo colocar você no quarto da depressão, no sofá da desgraça, na cama da aflição. Não, levante-se, trabalhe, ande como quem entende que nós temos um verdadeiro Deus, que é o nosso Deus, é nosso Pai, e que vai nos dar todas as coisas que nós precisarmos, desde que estejamos andando com Ele. Então permaneça fazendo o que Deus mandou você fazer, permaneça orando, permaneça jejuando. Queridos, uma das piores coisas que nós podemos fazer e ser na nossa vida é a inconstância, ou seja, sermos inconstantes. É a pior coisa. Sabe por quê? Porque o inconstante, ele não constrói nada. Talvez você conheça alguém que hoje vive assim, ou talvez alguém, talvez mais velho, que você observou dentro do seu entendimento, essa pessoa começando algo parando, começando algo desistindo, começando algo e já trocando por outra coisa. Sabe, a pessoa inconstante. Se você parar para ver a vida dessa pessoa, ela não construiu. E se construiu, fica notório que poderia ter construído muito mais se tivesse constância. Então permaneça semeando. Permaneça orando por esse filho, mesmo que tudo ao seu redor diga que você perdeu, tudo ao seu redor diga que você falhou, que não vai dar certo, continue semeando em fé. Alguns até podem dizer que você está louco, que você está louca. O que adianta orar por esse menino, orar por essa menina? Talvez eles, sem a fé que nós temos, não conseguem contemplar a transformação, mas nós, pela fé que temos, nós já podemos ver pela fé a grande transformação que Deus vai fazer. Então, permaneça semeando, porque a colheita virá no tempo certo. Escreva aqui embaixo: eu creio, a colheita virá. Escreva isso agora com fé, mas com muita fé. Eu creio, a colheita virá. Amém? Número 2, permaneça na direção de Deus, mesmo sem entender o processo. Ou seja, mais uma vez, por isso que é tão importante nós assistirmos todas as lives, porque existe uma continuação que o Espírito Santo está trazendo. As palavras estão todas elas conectadas, ou seja, nos dando uma grande caminhada profética da vitória. Então aqui o segundo conselho profético é: permaneça na direção que Deus lhe deu, mesmo que você não entenda o processo. Queridos, nós temos que entender que há caminhos que Deus vai trilhar para nós caminharmos, ou caminhos que Deus vai desenhar para nós trilharmos, que nós não vamos entender. Existem processos que Deus vai nos permitir entrarmos, que nós não vamos conseguir entender onde é que Deus vai nos colocar. Por exemplo, e se José, aquele que foi parar no Egito, e se ele tivesse chorado por causa do... Melhor, chorou, ele chorou. Com certeza o homem deve ter chorado, irmãos, porque foi pesado o que esse homem passou. Mas ele não questionou o processo, ele não abandonou o processo. Mas ele entendeu que Deus poderia fazer. Mesmo sem entender aquele processo. Primeiro, Deus dá sonhos a ele, dá visões. Ele entende aquilo, meio que não entende, conta para os irmãos são tomados de uma inveja, desculpa a expressão, mas uma inveja desgraçada. E os caras planejam matá-lo, acabam vendendo ele, toda aquela história que nós já falamos aqui várias vezes. Eu não vou repetir agora para a gente não usar desse tempo. Nunca ninguém perde tempo, né? Mas eu não posso usar esse tempo agora para falarmos disso. Então, agora você imagina se José ficasse parando para tentar entender o processo. Você sabe o que ia acontecer? Preste atenção no que eu vou falar. Quem para tentar entender o processo, às vezes fica parado para sempre. Mas profeta, e se Deus me mandar parar para eu entender o processo? Aí você para entender o processo. Agora, se Deus te mandou marchar, Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, olha só, e o povo estava orando. Eu vou de novo. O povo estava orando. Só que não era para orar mais, era para marchar. Por isso que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, por que clamas a mim?
Diz ao povo que marche. Então tem horas, queridos, que nós temos que sair do marasmo, da mesmice. Sabe, é tanta gente tentando colher algo diferente, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Não dá para semear batatas e querer colher maçãs. Tem muita gente querendo ter uma vida transformada, mas continua com as mesmas ações, com as mesmas atitudes, dando as mesmas respostas, se comportando da mesma forma diante do gigante. Chega o gigante, o cara corre. Chega o gigante, o cara se esconde. Será que não está na hora de você enfrentar esse gigante? Será que não está na hora de você olhar na cara, nos olhos, dentro dos olhos do Golias e dizer para ele: tu vai cair em o nome do Senhor dos Exércitos? Sim, está na hora de você fazer isso. E eu quero me unir com você aqui. É por isso que eu estou aqui todos os dias, 6:30 da manhã, 6:30 da noite. Eu quero me unir com você para nós juntos derrubarmos esses gigantes. Todos eles, cada um deles, um a um, nós vamos derrubá-los em o nome do Senhor. Amém? Nunca mude, nunca troque, nunca saia da direção que Deus lhe deu, mesmo que você não entenda o processo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Terceiro conselho profético para você alcançar os milagres, para você acessar o sobrenatural: permaneça obediente, pois a promessa não falhará. Muita gente vai tentar desviar você do processo para você não chegar à promessa. Não dê ouvidos às vozes que tentam fazer com que você desobedeça o que Deus lhe mandou fazer. Gente, contra esse tipo de coisa nós temos que ser brutais. Lembra quando Deus tinha um chamado, ou melhor, perdão, quando Jesus tinha um chamado, Deus havia dado um chamado para Jesus, e Jesus disse: vamos para lá. Pedro chegou e disse assim: ó, mestre, não vamos voltar agora, eles estão querendo matá-lo. Gente, o zelo de Jesus por fazer a vontade de Deus incluía, se necessário, morrer. Por isso que ele olha para Pedro, mesmo que Pedro soubesse que realmente Jesus corria risco de vida. Gente, Pedro não estava viajando ali. Se alguém estava agindo contra a razão, era Jesus. Pedro estava com a razão, gente. Realmente queriam matá-lo, queriam matar Jesus, mas Jesus, por entender o propósito e não ter medo do processo, Jesus olha para Pedro e diz: arreda, Satanás, pois és para mim pedra de tropeço. Gente, o que é isso? Olha o nível. A Bíblia fala que Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, Jesus se fez carne. Ele sentia angústia, sim, ele sentia medo, sim. Tanto que quando ele estava no jardim orando, no jardim do Getsemane, orando ao Senhor, nosso Deus, a Bíblia fala que junto com o seu suor começou a verter sangue. Gente, a pressão interna de Jesus era tão grande, o nível de estresse de Jesus naquele momento que antecedia a sua morte, não só uma morte simples, mas toda aquela humilhação. Jesus foi torturado, queridos, e morto por amor de você e de mim. Mas Jesus não abandonou o processo, porque entendeu o propósito. Então, meu irmão, permaneça obediente ao que Deus lhe mandou fazer. Permaneça obediente ao propósito que Deus direcionou você. Mas, profeta, está pesado. Deus vai te dar forças para sustentar. Profeta, está difícil, está impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Profeta, eu não estou encontrando a porta que eu devo acessar. Deus chama à existência aquilo que não existe. Abacuque 2:3 diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Ou seja, a promessa de Deus não falhará, gente. Você está entendendo isso? A promessa de Deus para a sua vida não vai falhar. Mas, profeta, eu não sei quais são as promessas de Deus. Eu lhe convido, eu lhe convoco a participar das lives aqui comigo, e você vai entender o propósito que Deus tem para a sua vida, sim.
Deus vai lhe mostrar de forma muito clara, muito simples, o propósito para a sua vida, para a sua família. Participe comigo, 6h30 da manhã, todos os dias, 6h30 da noite, todos os dias. Amém? Queridos, quarto conselho profético para nós acessarmos os milagres de Deus, para nós acessarmos o sobrenatural de Deus. Permaneça firme, porque a prova precede o milagre. Ou seja, você está vivendo o momento da prova, fique firme. Você está no meio da prova, no meio da provação, fique firme. Você está no meio da fornalha, fique firme, porque o quarto homem está ali. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abdenego? 3 homens foram jogados naquela fornalha. 3 homens foram jogados naquela fornalha. Uma fornalha de fogo 7 vezes mais quente do que o normal. Fizeram para acabar com Sadraque, Mesaque e Abdenego desse jeito assim, ó. Mas eles ficaram firmes no propósito que Deus tinha para eles. E de forma sobrenatural, já não eram mais 3 homens dentro daquela fornalha, e sim 4 homens. E o quarto tinha semelhança, aleluia, celestial. Já acharam que era um deus ou o filho dos deuses. Os incrédulos que estavam ali se abalaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, os incrédulos vão se abalar quando eles enxergarem a glória manifesta de Deus na sua vida. Se prepare, porque as pessoas vão se apavorar com o que Deus vai fazer na sua vida. Se prepare, porque as pessoas vão perguntar, mas o que está acontecendo na vida dele? O que está acontecendo na vida dela? E você vai dizer, é a glória de Deus se manifestando, é a presença de Deus se manifestando. Oh, Espírito Santo de Deus. Então permaneça firme na prova. Jogaram você numa cova cheia de leões? Pode ter certeza. O Deus Todo-Poderoso vai fechar a boca desses leões. Nosso Deus vai botar os leõezinhos tudo para ficar de jejum. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fique firme, porque Deus não te abandona na prova. Fique firme, porque Deus não vai te abandonar nessa prova. Muito pelo contrário. Além de fazer você vencer a prova, Ele vai te entregar provisão. E depois de você vencer tudo, Ele vai te entregar um galardão, uma recompensa por você não ter abandonado no meio do caminho. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a prova, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Profeta, eu não entendi muito bem o final desse versículo, porque olha só, fala que receberá a coroa da vida, quem perseverar e tal, e daí termina dizendo que o amam, sim, porque os que amam a Deus de verdade, os que amam a Deus com consciência espiritual plena, esses perseveram. Esses não abandonam, esses não desistem no meio do caminho. Escreva aqui embaixo, eu amo ao Senhor, por isso não vou desistir. Escreva aqui embaixo, eu amo verdadeiramente o meu Deus, por isso eu não desisto. Aleluia, glória a Deus. Então, antes de eu liberar o 5º e último conselho espiritual para você alcançar os milagres, para você destravar, para você ativar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Antes de eu liberar esse 5º conselho, eu quero fazer aqui uma santa convocação. Você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, é de graça, é gratuito, você não paga absolutamente nada. Basta você clicar aqui embaixo em inscrever-se, depois clicar no sininho e depois clicar em todas, ok? Inscrever-se, sininho e todas. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você poderosamente. Entenda que no momento em que você se inscreveu, eu me torno um intercessor sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Posso liberar aqui o 5º e último conselho para você acessar os milagres, o sobrenatural de Deus? Antes, já deixa aí o seu like, a sua curtida. Isso vai abençoar muita gente. E quando eu terminar esta oração aqui com você, você vai compartilhar com 7 pessoas. E Deus vai multiplicar por 7 a bênção que Ele estava preparando para você e para sua casa. Amém? Se você crê, já escreva aqui embaixo, eu creio, em nome de Jesus. Conselho de número 5.
quinto e último conselho profético para você acessar os milagres do sobrenatural de Deus. Permaneça confiando, porque Deus age mesmo em silêncio. Lembra que hoje pela manhã nós falamos sobre isso? Deus não precisa fazer barulho para dizer que está trabalhando, meu amado. Talvez você chegue para mim e diga: profeta, mas olha só, eu estou orando e a única coisa que eu consigo ouvir é um silêncio absoluto. Eu quero garantir a você, esse silêncio absoluto é prova para duas coisas. Primeiro, é para provar para você que Ele, o nosso Deus, trabalha em silêncio. E número dois, é para enganar todo o exército do inimigo. Tem vezes que Deus vai usar a estratégia do silêncio. Presta atenção e recebe aí. Preste atenção e receba de Deus agora. Tem vezes que Deus vai usar a estratégia do silêncio. E é no silêncio que Deus vai fazer com que o inimigo seja confundido. É no silêncio que Deus vai botar confusão no arraial do inimigo, meu irmão. É no silêncio que Deus vai fazer gerar o maior milagre que talvez você já nunca tenha visto na sua vida, na verdade. E tem um homem chamado Alexandre. Deus manda entregar agora no meio aqui, ó, no meio da palavra. Alexandre, Deus manda eu dizer para você. Deus manda eu dizer para você: pare de ter medo, Alexandre. Porque Deus, eu não sei se é o Alexandre, nosso obreiro, acredito que não, mas toma posse da parte boa, Alexandre. Mas eu acho que é um outro homem, viu, Alexandre? Acho que é um outro Alexandre. Na verdade, tenho plena convicção de que é um outro Alexandre. Um homem que hoje tem andado debaixo do medo e que tem deixado o medo praticamente guiá-lo. Eu não estou aqui para humilhar a sua vida, a sua imagem, querido Alexandre. Se você quiser, não precisa nem falar que você está aqui. Se a esposa dele está aqui, não precisa falar a esposa do Alexandre dizendo: é o meu marido, não precisa falar. Mas o fato é que muitas vezes o Alexandre tem se movido por medo. E muitas vezes ele não tem se movido porque o medo tem travado ele. Mas hoje isso acaba, Alexandre. Em o nome de Jesus. Nós precisamos crer, queridos. Nós precisamos crer que Deus, quando Ele trabalha, Ele não precisa fazer barulho. O nosso Deus trabalha em silêncio. A palavra diz nos Salmos, no capítulo 91, versículos 1 e 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Queridos, esconderijo é lugar de silêncio. Um esconderijo, você fica em silêncio para não acabar revelando o lugar do esconderijo. É uma estratégia de Deus às vezes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então confie no Senhor, meu irmão, minha irmã. Confie no Senhor, não é porque você está ouvindo um silêncio que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando, sim. Deus está trabalhando. Eu quero que você escreva aqui embaixo: eu creio, Deus está trabalhando em meu favor. Escreva isso e honre o teu Deus agora. Honre o Senhor teu Deus agora. Escreva aqui embaixo: eu creio, Deus está trabalhando em meu favor. Aleluia. Eu anotei aqui algo que Deus me falou, gente. Muitas vezes o céu parece estar em completo silêncio, mas isso não significa ausência de Deus ou ausência do trabalhar de Deus. Na verdade, Deus trabalha aí no esconderijo onde você está, e ali Ele trabalha em silêncio. Oh, aleluia. Queridos, que essa mensagem, todos esses 5 conselhos venham a nos inspirar a permanecer firmes na direção de Deus, na instrução de Deus, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, semeando o que Deus nos mandou semear. Semeie, porque aquilo que você semear, você vai colher. Aquilo que você semear, Deus vai fazer você colher. Você está me ouvindo? Diga amém. Escreva aqui embaixo: eu creio, profeta. E escute mais essa: porque quando perseveramos, somos aprovados. E quando somos aprovados, somos alcançados pelos milagres de Deus. Ou seja, não somos mais nós correndo em direção ao milagre. É o milagre que vai correr em nossa direção. Por quê? Porque temos o certificado de aprovação. Deus nos permitiu entrar na prova e nós, debaixo do poder dele, capacitados por ele, vencemos esta prova. Aleluia. Escreva aqui embaixo: eu creio, eu vou vencer esta prova.
Aleluia, louvado seja o Senhor. Inclusive hoje eu postei um videozinho curto, aqueles shorts, sabe? Eu postei aqui sobre, ou melhor dizendo, que esse problema não vai te derrubar. Assista depois, comente ali, compartilhe com todas as pessoas que talvez você saiba que estão se sentindo como se fossem desistir de tudo, largar de tudo. Eu quero orar por você agora, o nosso tempo já avançou, eu quero orar agora rapidamente. Então, agora se eu posso abençoar você, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Tem alguém aqui, escute antes mesmo de eu orar. Eu não sei se esse é o teu sobrenome, eu não sei se é a rua que tu moras, eu não sei, mas Deus me deu um nome, Mascarenhas. Mascarenhas. Eu vi um grande carro, escute isso, você que tem uma conexão com esse nome. Eu vi um enorme de um carro, como se fosse uma limusine. E eu vi descendo dali 4 homens. Não eram 3, eram 4. E um deles carregava uma maleta. E essa maleta eu vejo sendo aberta diante de você que tem a conexão com este nome, Mascarenhas. Preste atenção, talvez seja o endereço da sua empresa, não sei. Dentro dessa pasta eu enxergo um contrato, um papel que parece um contrato, uma caneta tem essas canetas que são canetas que coloca aqui mais bonitonas assim, em vez de ser um preto, é uma pedra preciosa, escura. E o dourado, de onde a gente sabe que tem aquelas partes metálicas, é um dourado tão espelhado, gente, que chega a reluzir enquanto tenho essa visão aqui. Há um anel também dentro desta maleta. Você que tem conexão com esse nome, ou sobrenome, eu não sei, Mascarenhas. Há um anel que me mostra claramente que é um anel como de governo, um anel de realeza. Deus manda estabelecer sobre a tua vida uma unção de governo. E é interessante que mais abaixo tem algo que parece a miniatura de um cetro. Só que quando eu vejo você tomando esse cetro em suas mãos, ele cresce, ele aumenta de tamanho e vira como se fosse o cetro, o cajado de Moisés. Deus manda dizer que ele tem te dado, neste contrato, a autorização para você avançar e assinar contratos. Eu não sei se isso é algo de negócios ou algo do tipo. Deus lhe dá um anel de governo, onde Deus te tira de uma posição onde você muitas vezes foi humilhado ou humilhada, e Deus te dá um cetro como um cajado, onde você vai poder guiar outras pessoas. Eu não sei se você depois vai ser alguém que vai dar cursos, que vai dar palestras, eu não sei o que Deus está fazendo. Só que para mim é muito claro isso, Mascarenhas, a pasta, a limousine e esses itens que eu enxerguei. Receba agora, e todos aqueles que quiserem tomar posse dessa palavra, já escreva aqui embaixo, eu creio, recebo, eu tomo posse também, meu Deus. Escreva isso, eu creio, recebo, eu tomo posse também, meu Deus. Fale isso em voz alta agora. Eu quero dizer a todos aqueles que são advogados ou estudantes da faculdade de Direito, Deus manda dizer a vocês que Ele está dando uma habilidade de vocês lidarem com a verdade e entrarem com a verdade onde antes a mentira estava reinando e governando. Porque serão para mim servos da verdade. Serão mensageiros da verdade. Homens e mulheres, você que trabalha na área do direito ou está se preparando para isso, você vai ser alguém que vai estabelecer a verdade. Mal sabem eles que na verdade o juiz da causa quem vai ser você. Não vai ser o juiz, não estou falando mal de juiz nenhum, mas quem vai levar o juízo vai ser você, desde que você trabalhe sempre no 100% da verdade. Deixa eu dizer que tem um adolescente aqui, eu não sei, tem um adolescente aqui que ele tem pedido aos pais, vocês não têm talvez condições ou acham que talvez não seja o melhor para ele.
ele quer trabalhar, ele quer estudar e se especializar em robótica. Deixa eu dizer para vocês, essa é a direção que Deus está dando para ele, sim. Essa é a direção e vocês precisam investir nele. Não estou dizendo só na questão das finanças, porque isso qualquer um que tenha finanças pode, mas vocês têm que investir aqui e aqui, ó, na mente e no coração dele, encorajando, que às vezes ele vai querer desistir, porque vai ficar estreito, vai ficar difícil, mas Deus vai qualificá-lo, Deus vai capacitá-lo. Mas profeta, e agora na questão finanças, Deus proverá tudo o que for necessário. Rokotoroboshi andalabassori akatarabaesai. E Deus vai usar esse rapaz, no nome de Jesus, para a sua glória e na sua obra. Pai Santo, Pai querido, eu uso desta unção que está fluindo agora, trazendo palavras proféticas para muita gente. Meu Deus, eu abençoo cada casa, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada família, cada ancião, cada adolescente, cada bebezinho agora, Pai. Rokotoroboshi andalabassai, meu Deus e meu Pai, que nós venhamos a permanecer, que nós permaneçamos, meu Deus, semeando, obedecendo, seguindo literalmente a Tua instrução, meu Deus e meu Pai, que nós nunca venhamos a desistir, porque temos a certeza, meu Deus, que basta continuarmos, basta seguirmos em frente e vamos acessar os milagres, vamos acessar o sobrenatural e assim viveremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Cristo eu oro e abençoo cada vida. Se você crê e toma posse, escreva aqui embaixo: eu creio, recebo, tomo posse. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Luciana, eu não sei a que nível você se identifica com essas palavras, mas eu quero dizer sim, Deus fala com você hoje, Luciana. Receba da parte de Deus, não tenha dúvidas, é Deus falando com você. Ou melhor, com vocês. Rebanda lá, Bassaia, amanhã, 6h30 da manhã. Eu estarei novamente aqui ao vivo em jejum para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Então esteja aqui comigo amanhã, 6h30 da manhã. Você que ainda não é inscrito, é de graça, é gratuito, você não paga nada, basta clicar aqui embaixo e inscrever-se, depois clicar no sininho, depois clicar em todas. É tão simples, tão rápido, tão fácil e é de graça. Amém? Lembre-se, amanhã vamos para o 9º dia dessa campanha das causas impossíveis. Não perca, vamos até o final, porque quem segue no processo alcançará o sucesso. Tá bom? Um beijo no coração, fiquem na paz de Cristo. Até amanhã, 6h30 da manhã. Paz de Cristo. Tchau, tchau.